Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Dando aqui continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente agora vai começar o capítulo 4, que tem por título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lembrando sempre de agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a vocês a presença virtual aqui comigo e também a importância de fazer a nossa prece com a leitura de harmonização para que possamos estar imersos nas melhores vibrações e para que o nosso estudo seja produtivo. Aqui no capítulo 4, então, vai ser tratada a questão da reencarnação. Reencarnação é um dos assuntos mais falados, se não um dos pilares do Espiritismo, que trata da volta do espírito num corpo diferente, numa vida diferente, para que ele possa ter ali aprendizados até concluir a sua evolução, até concluir a sua perfeição. Ele vai passando de estágios, ele vai evoluindo até atingir a sua perfeição moral. E já no Livro dos Espíritos, se a gente vai aqui no capítulo 4 também, que vai falar da pluralidade das existências, existe uma pergunta que é a 171, que fala justiça da reencarnação. E a pergunta que Kardec faz é o seguinte: em que se funda o dogma da reencarnação? E a espiritualidade responde: na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E depois tem aqui mais um desenvolvimento a respeito dessa resposta. Então, pessoal, a reencarnação, e é claro que aqui a gente tem várias outras perguntas relacionadas ao tema, relacionada à pluralidade das existências, mas a reencarnação, ela é basicamente essa chance que o Pai Misericordioso nos concede para que possamos, através do nosso arrependimento, resgatar ali certas coisas, perdoar, amar e, assim como eu falei, atingir a perfeição moral. É por isso que reencarnamos em corpos diferentes, com vidas diferentes, em famílias diferentes, com qualidades diferentes, para que possamos ter experiências variadas e assim ir sentindo e desfrutando de diversas sensações e tendo um conhecimento e tendo propriedade, podendo falar com propriedade daquilo que a gente passou. Não é como diz o ditado, é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe? Então é exatamente assim que o Pai trabalha com a nossa evolução, porque é muito comum aquela pergunta, né? Mas poxa, por que então ele já não nos fez perfeitos? Por que a gente tem que passar por tudo isso? Era só ele incutir dentro da nossa cabeça que é assim, 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 assim. Mas você mesmo na sua vida aí já deve ter percebido que alguém falou para você que o melhor jeito de fazer era esse ou aquele e você falou, não, o meu jeito é o melhor. E aí você precisou testar para ver se realmente o seu jeito era melhor ou não, se era o jeito da outra pessoa, se é como ela tinha sugerido antes. Então, nada melhor do que viver na pele, nada melhor do que o aprendizado para que esse ensinamento possa ser legítimo, genuíno. E ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, fala sobre isso, porque o que é o reino de Deus se não é esse estado de perfeição moral? É viver conforme os preceitos de Deus. Para isso, precisamos nascer de novo e nascer várias vezes, conforme o nosso mérito e a nossa vontade. Então hoje a gente vai abordar aqui esses itens 1, 2 e 3, que são trechos retirados dos evangelhos de Lucas, evangelhos de Marcos, já para fazer uma introdução ao assunto. Então Kardec destacou esses trechos aqui dos evangelhos para poder abordar esse tema da reencarnação e que só através da reencarnação, só através dessas diversas experiências é que vamos conseguir alcançar o reino de Deus. Então, no primeiro trecho, ele vai falar com uma passagem do evangelho de Mateus, né? Capítulo 16, versículos 13 a 17, e depois o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Vai tratar de um diálogo entre Jesus e os seus discípulos. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que é João Batista, outros que Elias,
outros que Jeremias ou algum dos profetas. Então, isso aqui era Jesus conversando com os discípulos, perguntando assim: o que é que falam de mim? Quem pensam que eu sou? Quem que eles estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos, né, andando ali no meio do povo, então eles falaram: olha, a gente ouve muito que poderia ser Elias, poderia ser Jeremias ou qualquer um dos profetas. Só que aí a gente tem que lembrar, isso vai ser falado depois aqui nos próximos estudos, que nessa época existia um conceito de ressurreição. Até em muitas das nossas orações às vezes vindas do catolicismo, fala muito em ressuscitar, né? Jesus ressuscitou o terceiro dia. E aí o que seria esse conceito de ressurreição? Ressuscitar seria voltar no mesmo corpo. Então eu tô aqui, Cláudia, falando com vocês, com esse corpo, com essa identidade, com esse rosto, e aí eu desencarno. 3 dias depois, 10 dias depois, eu volto exatamente igual, com o meu rosto, com o meu corpo, ou seja, eu literalmente vou renascer. O conceito de ressurreição, ele pressupõe essa definição. E como o espiritismo ele é muito apoiado na ciência, ele é apoiado na razão, no próprio evangelho aqui, como a gente vai ver nos próximos estudos, ele fala que isso não é explicado pela ciência, não tem como acontecer um corpo que morre, que já não tem mais os seus órgãos vitais funcionando, não tem como ele voltar à vida, porque a gente sabe também que milagres, essa definição do milagre, ela não existe. Então isso seria um milagre. Como milagres não existem, como a ciência não explica isso, a gente sabe que não é dessa forma que ocorre. Então o que podemos entender mais aproximado como ressurreição é o que o Espiritismo nos explica como reencarnação. É sim o mesmo espírito renascendo, porém num outro corpo, numa outra existência. Então é o que eu falo às vezes: eu estou Cláudia, eu estou aqui hoje nessa casa, falando com vocês, tendo esse cabelo, tendo esse rosto, falando com essa voz, mas em outras existências eu fui outra pessoa. Eu fui de repente homem, eu fui de repente mãe, eu fui loura, eu morei em outro país. O fato é que eu não era a mesma nas minhas existências passadas. Então essa é a diferença entre esses dois conceitos. A ressurreição seria voltar igualzinha no mesmo corpo, morreu e renasceu. E a definição de reencarnação é a volta sim do espírito, mas com outro corpo, em outra vida, em outro contexto. As várias experiências que precisamos passar. Então, nesse item 1, aqui, quando ele falam que o Senhor foi João Batista, que o Senhor foi Elias, que o Senhor foi um dos profetas, como que funcionaria isso? Se naquela época eles falavam em ressurreição, como que Jesus estaria ocupando o corpo? Como que Jesus seria essa outra pessoa? Elias, que já não estava mais aqui, João Batista, Jeremias. Então, o Kardec, ele vai trazendo esses trechos justamente para poder explicar depois a questão da reencarnação. Então, ele continua aqui. Eles lhe responderam, dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Então é como se falasse assim, ele perguntasse para os discípulos assim: o que vocês estão ouvindo por aí que eu sou? E aí os discípulos responderam. Depois Jesus fala: e vocês? É como se dissesse, né? E vocês que estão diretamente comigo, quem vocês acham que eu sou? E aí Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, esse finalzinho aqui ele é interessante pelo seguinte: o que quer dizer porque não foram a carne nem o sangue que te disseram isso? Existia uma descrição, né, de como seria esse Messias, e até muito por conta disso, entre outros fatores, que os judeus, alguns judeus, não aceitam Jesus como esse Messias, porque ele estaria diferente. Volto aqui a dizer, eu não sou entendedora dessa parte da história, nem desse estudo tão aprofundado do Evangelho, então existem outros motivos para essa não aceitação de Jesus como esse Messias, mas um dos motivos é que ele fugiria a essa descrição dada ali no Antigo Testamento.
Então, Jesus veio como uma pessoa humilde, com uma roupa humilde, com gestos humildes, então não batia. E aí nessa hora Jesus então fala para Pedro: que bom que você sabe que eu sou enviado, como se fosse assim, né? Que eu sou filho de Deus, porque você me conhece, porque você ouve o que eu falo, porque você presta atenção na minha palavra, nos meus ensinamentos, e não pela forma como eu me apresento, pela carne e pelo meu sangue. No item 2, o Kardec vai destacar outra passagem do Evangelho. Nesse ínterim, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Lembrando aqui que Herodes, como ele mesmo fala, né, era um tetrarca, então era um governador de uma tetrarquia, né, que está relacionada aí com o conceito de províncias, de um estado e tudo mais. E quando ele ouviu falar desse Jesus, dessa pessoa que fazia o que fazia, e muitos falavam dele, né, até de acordo com as profecias, que chegaria o novo rei. Imagina ele sendo uma autoridade, ele falando: mas quem é esse rei? Quem é essa pessoa que vai ocupar o meu lugar? Porque é isso que passava pela cabeça do Herodes, né? É a preocupação dele perder o posto dele perder a autoridade e tudo mais que a vaidade, o orgulho poderiam propiciar em termos de preocupação, né? Então o Herodes, ele ficou muito preocupado com isso, e esse trechinho do Evangelho destaca isso, essa preocupação. Então disse Herodes: mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? Imagina, né? Ele falou aqui antes, uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos. Ele já tinha mandado, o próprio Herodes, ele tinha mandado cortar a cabeça do João Batista, e agora o João Batista estava renascendo. E o João Batista então poderia ser essa pessoa que agora estava ali, sendo esse novo rei, podendo ser esse novo rei. Imagina a confusão na cabeça do Herodes e a preocupação que isso não gerou. Então esse é outro textinho, outro trechinho destacado do Evangelho para a gente poder ir fazendo essa relação da reencarnação com a ressurreição e essa possível passagem de espíritos entre esses corpos, né, de João Batista, de Elias e agora de Jesus. E o terceiro trecho que vai ser destacado pelo Kardec aqui para o nosso estudo: após a transfiguração, seus discípulos então interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Por que esse trechinho está destacado aqui? Porque através dessa passagem, Jesus está querendo dizer que esse Elias, os ensinamentos, né, que o Elias traria, na verdade já foram trazidos por João Batista. E aí é como se Jesus falasse: ele veio, ele já trouxe os ensinamentos, ele já disse o que precisava ser feito, mas olha como ele foi tratado. Jesus faz uma menção de que João Batista poderia ser sim a reencarnação de Elias. Então, pessoal, esse estudo de hoje, trazendo esses trechos do Evangelho, são para trazer um contexto de referência daquela época com o ensinamento que o Espiritismo nos traz e provocar essa reflexão entre ressurreição e reencarnação, até porque, independente da gente ser católico ou não, às vezes existe, mesmo que culturalmente, um entendimento formado pelo catolicismo. Mais fácil, às vezes, dependendo da nossa criação, dependendo de como a gente aprendeu, ficar com esse conceito da ressurreição, né? E quando a gente está estudando espiritismo, é importante fazer essa diferença e principalmente entender o que é a reencarnação e entender o porquê que ele existe. Nesse início, o Kardec vai destacar esses trechos aqui dos evangelhos que tratam desse assunto e que às vezes eles são levados como se fosse a ressurreição. Até como ele vai falar aqui, que a gente vai ver no próximo vídeo no item 4, esse termo ressurreição até poderia se aplicar para Lázaro, mas não para Elias. Então, pessoal, a gente fica aqui com essa introdução para a gente assimilando já essa ideia dessa diferença entre reencarnação, entre ressurreição, que é um conceito que fazia parte dos dogmas dos judeus, e para que você, valendo, vá se familiarizando com esses conceitos, possa refletir sobre esses temas para que a gente continue nos próximos vídeos aprofundando o tema, tá bom? Eu espero vocês então no próximo vídeo. Até lá!